Boa tarde, sou o professor Milton, esse é o canal Milton Silva Filósofo, tá? Peço a vocês que se inscrevam no canal, peço a vocês aí que compartilhem os vídeos, curtam e ajudem aí ao professor a poder expandir um pouquinho mais a discussão filosófica, a discussão política no canal, tá? Esse vídeo aqui, galera, é um vídeo político, como eu sempre digo, é um vídeo aí para nós discutirmos as questões que acontecem no país nos últimos meses, no último ano, principalmente, né, no último ano e meio, enfim, e que a gente possa discutir isso de forma mais ampla. Esses vídeos só serão publicados nas minhas páginas, ok? Não será publicado lá nas páginas da escola, onde eu passo atividades e passo as aulas, mas aqui no meu canal no YouTube, nas minhas páginas no na minha página do Facebook, eu vou colocar sim, tá? E aí, lá nesses vídeos nós vamos ter aí a discussão referente às questões políticas que tanto têm atingido ao Brasil, tá? Bom, o final de semana foi um final de semana muito intenso, tá? Muitas coisas aí vamos discutir hoje dizem respeito ao que aconteceu no final de semana. E por falar no final de semana e as atitudes que o presidente Bolsonaro tem realizado, né? Eu pensei aí na questão da política na antiguidade e na política na Idade Moderna, tá? Usando como exemplo aí o idealismo de Platão, né? O seu estado ideal, naquilo em que por meio da razão nós organizaríamos a sociedade, teríamos um modelo perfeito de sociedade, tendo aí o ideal de política, e na Idade Moderna, né, o Maquiavel com seu realismo político. E por que estou falando isso? Hoje, assistindo à Rádio Band News, vi o comentário do Eduardo Oineg falando a respeito disso, né, que os nossos governantes pensam aí na questão do que são o governo ideal, que estão fazendo o melhor governo, que acreditam que o seu governo é o melhor de todos, que não tem corrupção e não sei o quê. E quando ele começou a falar isso, eu me lembrei aí do idealismo político e do realismo político, ok? Então, na política, essa questão do ideal, né, da sociedade perfeita, fica assim muito visível, fica muito mais claro. E o presidente ele acredita nisso, infelizmente. Ele acredita ser um Messias que não faz milagres, mas ele acredita ser um Messias que pode ajudar o Brasil a melhorar. Ele acredita, tá? Ele acredita que tem a capacidade de eliminar o espectro comunista que ronda a sociedade capitalista. Ele acredita que existe, ele e os seus ministros aí na mesma linha, né, os terraplanistas, acreditam aí que eles têm um inimigo comunista que quer tomar o poder, né? Eles também chamam o vírus, né, o coronavírus de comunavírus, lá o Ernesto Araújo, e eles vivem, cara, eles fora da realidade. Eles imaginam o mundo, eles acreditam que a sua política é a melhor, que a sua política é a mais justa, e na verdade o que nós vemos é algo totalmente diferente. Nós vimos aqui, né, que na sua campanha, lá atrás, em 2018, ele criticava a velha política, só que a gente se esqueceu e as pessoas que o elegeram, né, eu não o elegi, ainda bem, e não esqueci das falas que ele dizia, ele foi 30 anos, esteve em cargo público, né, como vereador e deputado federal, aprovou um único projeto. Ele sempre estava ali na linha do baixo clero, né, baixíssimo clero, tanto que não se importavam muito com ele, se não me engano foi o professor Villa que disse isso, e por isso não o chamavam para grandes esquemas de corrupção, porque ele ali não tinha muita importância política, acabou ganhando, né? Porque acabou aparecendo em alguns programas de TV, dizendo aquelas barbaridades, sendo em certa forma ridicularizado, e essa ridicularização acabou servindo aí de elevação de um patamar, né? Para que ele tivesse o grande salto político de suas vidas. Hoje, o centrão que ele criticava está aí sendo cooptado por ele,
está pressionando ele, né, para que ele ofereça cargos no governo. Hoje ofereceu uma das pastas, né, uma das pastas mais ricas aí, que envolve a distribuição do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Deu lá para um cara que estava envolvido com suspeitas, com denúncias ali no mensalão, se aliou ali a denunciados no mensalão, condenados no mensalão, e ainda diz que faz a política, né? Enfim, fazer o quê? Vamos lá. Então, negociando com o Centrão, esquece de cuidar dos pobres, está faltando dinheiro, o dinheiro não está chegando para todo mundo. Aí nessa ajuda, nesse auxílio que é de R$600, lembrando, né, ia ser de 200, o Congresso pressionou para 500, e ele, para mostrar que é mais bonzinho, ofereceu mais 100. O dinheiro não está chegando, pessoas que receberam agora no primeiro lote não receberam no segundo, está uma confusão danada. Os bancos não emprestam aí dinheiros para os micros e pequenos empresários, e ele culpa o isolamento social pelo fracasso econômico do Paulo Guedes. Não dá, tá? Paulo Guedes prometeu aí crescimento ano passado de 3%, cresceu 1,1%. Enfim, uma série de coisas aí que não tem andado. O coronavírus, claro que é responsável pelo fracasso aí, pela diminuição do PIB, né, nesse primeiro trimestre, como foi divulgado aí na sexta-feira, mas enfim, né? Precisa-se de políticas públicas, e ele fica preocupado em agradar o seu gado, né? Ontem subiu no cavalo, e hoje, ouvindo o Zé Simão falou, é o rei do gado, mas na verdade eu lembrei de outro personagem, né, que talvez seja o imaginário dele e o desejo dele parecer. Ele quer parecer lá o cavaleiro solitário, o Zorro americano, que não usava capa e não usava preto, né, que tinha lá o índio tonto como seu parceiro. E, enfim, ele se sentiu isso, né? Talvez no imaginário dele, ele seria o grande herói que iria derrubar as minorias, destruir os indígenas, né? Talvez se sentindo o verdadeiro estadunidense, que acabou com os índios, dizimou a população indígena, se sentindo um grande herói ali no cavalo, né? Bom, enfim, né? Esse é o presidente que nós temos. Ao invés de agir, de visitar hospitais, de buscar soluções mais efetivas, de negociar com governadores, não. Parte para o ataque, ofende o Supremo, fica tuitando coisas ofensivas. Isso é um perigo. O ministro Celso de Mello ontem divulgou uma carta representando, preocupado com o perigo que isso está sendo ocorrido, né? Comparando que podemos ter sim uma intervenção, uma ação ditatorial, autoritária por parte de Bolsonaro. Nós temos lá, né, o grupo dos 300, né, que fez lá uma manifestação, como eu mencionei ontem, em frente ao Supremo Tribunal Federal, com tochas representando aquele grupo de supremacia branca americano, né, que cometeu coisas terríveis desde o século XIX, ainda tem muitos adeptos a isso nos Estados Unidos, né? Enfim, ontem nós tivemos as manifestações na Avenida Paulista, tivemos manifestações no Rio que acabaram aí com violência. É claro que eu recrimino, tá, e repudio toda e qualquer ação violenta, toda e qualquer forma de destruição do patrimônio público. Eu acho que isso é inaceitável. As manifestações têm que serem feitas de acordo aí com os princípios democráticos, né? Porque hoje, ouvindo também na Band News, né, o Carlos Andreasa fazendo seu comentário ali, dizendo que você via aquele bando de gente correndo de roupa preta e não tinha nenhuma faixa pedindo impeachment, né? Então temos que tomar cuidado também. Eu não sou um grande admirador de torcidas organizadas, acho que muitas delas estão envolvidas com coisas que não são devidas, mas a atitude ontem, né, foi de enfrentamento com algo que a gente está preocupado, mas assim, nós temos que ter consciência que ações de movimentação de rua, manifestação de rua, nesse momento, podem trazer problemas. Daqui 15 dias, o que pode acontecer?
né, com essas pessoas que estão aí nas ruas. Teve um enfrentamento que a polícia evitou, e agora outra questão, né? Nós temos uma baderna das torcidas organizadas ou uma polícia partidária? Porque nós sabemos que a maioria aí dos PMs são defensores do senhor Jair Bolsonaro, né? Então espero que isso não ocorra, né? O governador Dória hoje tomou uma medida acertada ao decretar que não podem haver manifestações de correntes opostas no mesmo dia e no mesmo local, para evitar aí a confusão, e é isso que o presidente quer. Ele quer que as pessoas saiam literalmente na porrada, né? Ele queria isso. Ontem no Rio de Janeiro nós tivemos lá as ações contra, né, de manifestação contra a morte do menino João Pedro. E lá uns policiais autoritários, um deles pegou o fuzil, apontou para um rapaz que já estava cercado por outros 4 policiais. Enfim, né? Temos que tomar cuidado aí. Que toda ação violenta, no meu modo de entender, deve ser punida, a gente deve repudiar, e seja ela de esquerda, de direita, enfim. O que não podemos aceitar é que esses grupos neofascistas aí venham aí fazer coisas indefensáveis, desprezíveis. Essa talvez seja a grande palavra, né? Nós temos aí o presidente preocupado, temos o presidente aí que tem os seus aliados e seus filhos aí, segundo o que nós temos lido nas grandes mídias, né? Do que tem sido noticiado pelas investigações, que podem ser presos, que podem ser investigados. Tem lá a líder daquele movimento de 300 que, segundo saiu ontem no jornal o Globo e outros jornais aí também, pode correr o risco de ser presa pela ameaça que fez ao ministro Alexandre de Moraes. Enfim, tá? Nós estamos aí, galera, vivendo uma sociedade perigosa, uma sociedade em que as autoridades, as instituições brasileiras estão sendo ameaçadas por grupos que não são favoráveis ao regime democrático, que defendem práticas de eugenia, por exemplo, né? O presidente, ao longo de sua história, basta ver vídeos aí que fizeram políticas de impedir que mulheres, né, e homens de baixa renda tivessem filhos, fazer ali vasectomia, por exemplo, de obrigação. Isso é uma questão de liberdade, né? A pessoa escolhe ou não ter filho, escolhe ou não fazer determinadas cirurgias. Ele dizia ainda, eles não têm capacidade, aí vai ser mais um incapaz para a gente cuidar, né? Então nós vemos aí defesas de eugenia que vem lá daquela ultradireita americana, do Steve Bannon, né? Que o Olavo de Carvalho pega aquilo e traz aqui, eles proliferam esse verdadeiro assassinato intelectual, esse verdadeiro defesa de massacre das pessoas. Isso a gente não pode aceitar, tá? Então, hoje minha esposa mostrou uma postagem de um site, uma página no Facebook, Autistando, né? Da menina Carol, que escreve lá umas coisas muito bacanas, recomendo, em que ela pregou lá autistas contra os fascistas, e aqui o professor também contra os fascistas. Engraçado, triste na verdade, né? Que pessoas que sofrem com o preconceito, que sofrem com a desqualificação de pessoas que ofendem as pessoas que têm as suas especialidades, né? São especiais, ficam aí desfazendo dela com comentários, né? É importante lembrar que quem defende movimentos assim, que o nazismo, o fascismo, eles pregavam uma sociedade eugênica, de purificação de raça, de extermínio das pessoas que têm, né, na palavra deles, deficiência, que tinham que exterminar, eram exterminadas, né? Então, você que vive uma situação, que tem um filho numa situação que tem aí um grau especial e participa desse governo, reveja as práticas que este senhor faz, né? Eu conheci, até pegar o livro, acabei esquecendo, depois eu mostro para vocês. Eu conheci este senhor quando um autor de um livro, Antônio Carlos de Almeida, um sociólogo da UFRJ,
escreveu sobre a cabeça do brasileiro. Ele foi num programa da MTV, se não me engano era Debate MTV, foi o ano de 2006, se não estiver enganado, onde Bolsonaro, né, falava uns absurdos. Procurem no YouTube que vocês vão ver, tá? Para não dizer que é montagem. Então, aqui peço a vocês que participem lá da hashtag Somos 70% e vamos aí combater esse governo nefasto, autoritário, esse governo fascista que está no comando do país. Peço a vocês que se gostaram do vídeo, que compartilhem, que curtam, que indiquem amigos, que façam inscrição, enfim, tá? Um abraço a todos.